Boa noite, eu sou o Tom, estou te recebendo aqui nos estúdios da Igreja Evangélica da Viriara, a IEV, para o nosso culto noturno desse domingo, dia 11 de julho de 2021. E você é muito bem-vindo. Antes de chamar o pessoal do louvor, o Lucas e a turma que preparou um louvor, músicas para que a gente possa meditar na sua palavra, também com canções, eu tenho alguns recados para você. O primeiro é que este mês de férias, nós temos uma EBF. Você sabe o que é EBF? É a Escola Bíblica de Férias. A EBF é um evento tradicional da nossa igreja. Todo mês de julho, nós costumávamos receber aqui crianças da comunidade, da igreja, para um período juntos, aproveitando ali o momento de férias escolares. Como a gente está num momento diferente agora, nós não estaremos recebendo as crianças na igreja, mas isso não significa que não estaremos recebendo elas online. O NGI, nosso Ministério de Nova Geração da IEV, está trazendo encontro de férias lutando contra o vírus. E ele vai acontecer de 21 a 24 de julho. Fique atento nas nossas redes sociais e nas comunicações, porque não é só você se conectar para assistir. Se você tem uma criança em casa, é importante você fazer a inscrição dela para que ela também participe de todos os eventos, sorteios e programações que vão acontecer nesses dias. Também tem um segundo aviso muito importante. É a respeito da nossa campanha de doação de sangue. É a primeira vez que nós aqui na IEV fazemos uma ação dessa natureza. E são, como diz ali o texto, são 10 minutos que podem salvar muitas vidas. Vai acontecer no dia 22 e 23 de julho, nas dependências da igreja. Nós temos uma portaria especial com todo o cuidado a respeito da pandemia, com todo o cuidado a respeito do coronavírus. Mas estamos abrindo a igreja para receber as doações de sangue, porque dessa forma podemos estimular a comunidade a vir aqui, que é tão pertinho. E você, que é membro da igreja, nosso amigo, nos conhece, venha também. São 10 minutos que podem salvar vidas. E agora, para finalizar os avisos, eu quero falar com vocês sobre os dízimos e ofertas. Nós, como igreja, desde março de 2020, estamos vivendo esse cenário de pandemia que fez com que nós tivéssemos que lidar com diversos desafios. E nós sabemos que você, na sua casa, também está enfrentando desafios, dificuldades, ou mesmo o contexto aí do isolamento social que nos traz tanta ansiedade. Ainda assim, nós somos gratos porque você tem colaborado e permitiu que a igreja continuasse levando o evangelho, continuasse compartilhando a palavra do Senhor, mesmo que de forma diferente, através do ministério digital. E continuamos dependendo e precisamos do seu apoio. Por quê? A IEV, ela mantém missionários ao redor do mundo, ela mantém missionários no Brasil e tem todas as nossas contas e para pagar todas as nossas taxas, tudo aquilo que faz com que a igreja esteja funcionando e que nós dependemos do seu apoio. Por isso, estão aí na sua tela todas as formas, bancos com o qual você pode estar fazendo os seus dízimos e ofertas. E nós oramos para que Deus continue mantendo a sua casa provisionada, para que você continue sendo abençoado. E se você está enfrentando desafios nesse momento, seja de desemprego, seja no lar, seja nos relacionamentos, nós estamos em oração por você, porque nós somos uma família espiritual e dessa forma nós nos ajudamos mutuamente. Que Deus abençoe você. E agora eu deixo vocês um momentinho com Lucas e a turma do louvor. Deus abençoe. Obrigado, presbítero Tom, graça e paz, boa noite, meus irmãos. Mais uma vez, muito obrigado por nos receber no seu lar. Reserva esse momento para adorar junto conosco, exaltar o nome do Senhor nessa canção bem conhecida, onde nós iremos falar que Ele é bom em todo o tempo. Amém, meus irmãos? Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, cante conosco. E Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua.
Esse é o nosso Deus, um Deus de relacionamento. E nos constrange a forma que Ele se relaciona conosco. É tão amorosa, tão carinhosa, que nós ficamos constrangidos. Então que nesse momento é uma canção que nós já cantamos. Cante conosco mais uma vez essa canção. Amém, meus irmãos? Aleluia. Sabe que o esperamos e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. E ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor.
Muito bom. Nessa noite eu quero trazer para vocês uma reflexão que começa num livro que é pouco conhecido da maioria das pessoas, é o livro de Eclesiastes. Ele tem um texto que eu gostaria de ler com vocês para que a gente pudesse meditar sobre a palavra. Está no livro de Eclesiastes, capítulo 3, verso de 1 a 8, e diz o seguinte: para tudo há uma ocasião e um tempo, para cada propósito, para cada decisão debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar o tempo de desistir. Tempo de guardar o tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. E aí eu continuo nos versos 12 e 13, que diz o seguinte: descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto se vive. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Se você já participou, já foi em algum velório, onde teve a ministração da palavra, onde alguém trouxe uma reflexão, você com certeza já ouviu esse texto. Porque ele é muito usado em velório justamente por conta dessa questão de que é tempo de sorrir, tempo de chorar, tempo de viver, tempo de morrer. Mas o texto ele não foi escrito por essa finalidade. Quem escreveu esse texto foi o filho de Davi, o rei Davi. Foi Salomão. Salomão foi quem assumiu o trono, o filho de Davi que assumiu o trono assim que Davi morreu. E quando ele escreve esse texto, ele já está idoso. Então, Salomão foi um rei que teve uma experiência fantástica com Deus. Foi um rei muito sábio. Foi um rei que expandiu o reino, levou muita prosperidade para o reino de Israel. Ele teve muitas experiências. Ele viveu muitas coisas. E no momento da sua idade já avançada, idoso, próximo da morte, ele então começa a fazer reflexões a respeito da vida. E ele começa a fazer indagações profundas, que trazem uma visão clara da realidade da vida. Salomão teve uma vida inteira de realizações. E ao final dela ele faz algumas reflexões e eu li com vocês parte do que ele escreve, que não é um livro de respostas, mas é um livro de perguntas profundas. E é essa realidade que ele traz, de que há um tempo para todas as coisas, que eu quero compartilhar com você nessa noite. E apesar dela ser uma verdade básica, de que existe mesmo tempo para todas as coisas, ela em geral tem sido esquecida e ignorada pelas pessoas, inclusive os cristãos. E eu falo um pouquinho do nosso contexto hoje. Primeiro, por conta da geração X, chamada de geração X, que são aquelas pessoas que nasceram entre 1965 até 1980. E tem a geração Y, que nasceu de 1981 até 95. Esses são as pessoas que batalharam muito para fazer uma faculdade, foram as primeiras pessoas das suas famílias que conseguiram ter um diploma universitário. São aquelas pessoas que vieram de famílias que originalmente eram do campo e migraram para a cidade. Tinham pais muito dedicados ao sustento da família, mas que eram lares com muito pouca comunicação entre pais e filhos. Né? Pais eram mais austeros, mais rígidos, de uma educação mais rígida, né? De uma cultura mais rígida. Eles se tornaram adultos, foram os primeiros a ir para a universidade, começaram a vivenciar outras experiências, prosperaram e tornaram uma geração da minha geração, uma geração que construiu parte do que nós temos hoje e que construiu carreiras em grandes empresas ou que abriu seu próprio negócio. Essa geração, quando teve filho, essa geração que sofreu bastante, quando teve filhos, justamente por ter tido um período de muita luta, de muito sofrimento, e eu falo por mim, eu lembro de acordar 5 horas da manhã e dormir à meia-noite por conta de trabalho e faculdade. E eu precisava trabalhar para poder pagar a faculdade. Muitas vezes chegava à noite em casa, nem esquentava a comida, de tanto cansaço, jantava ali o prato frio, justamente para poder dormir o mais rápido possível, né? Um período de muita intensidade,
muita batalha. Essa geração, quando teve filhos, colocou para si a missão de que seus filhos não sofressem, não passassem por toda a privação, toda a dificuldade pelo qual eles passaram. E esse não é um propósito ruim, pelo contrário. Hoje, a maioria de nós tem condições de dar para os filhos muito mais do que nós tivemos. Boas escolas, boas roupas, brinquedos. Na nossa geração, brinquedo era uma coisa rara em datas muito especiais. Comer coisas especiais também. Tomar refrigerante era uma coisa rara. Hoje, todo dia, se puder, tem gente tomando refrigerante. Então, a nossa sociedade evoluiu, há uma prosperidade da qual a gente fez parte e construiu. Mas, a partir daí, esse protecionismo que nós adotamos em relação aos nossos filhos criou uma geração que está numa bolha. E essa geração não lida com, ou não lidou com nenhuma dessas questões difíceis da vida. A luta para conseguir fazer uma universidade, a luta para conseguir um emprego, a luta para pagar uma mensalidade, a luta para conseguir comprar o primeiro carro, a luta para poder fazer uma viagem de férias. Tudo era muito mais difícil do que é hoje. E à medida que esta geração tem buscado proteger o seu filho dos sofrimentos, dos desafios e de situações difíceis, tem criado uma geração que nasceu numa bolha e que não está preparado para lidar com o que o texto diz, que há tempo para todas as coisas. E não importa se você é rico, pobre, se você é cristão ou não é cristão, se você é brasileiro ou americano, se você é negro ou branco, se você é homem ou mulher. O que o texto bíblico está trazendo é uma realidade para toda a humanidade, que há tempo para todas essas experiências e que todo mundo vai passar tanto por experiências boas quanto por experiências ruins. Associado a essa questão, tem também algumas igrejas que desde 1960 começaram a surgir com esse evangelho mais aguado, mais de prosperidade, e que ganhou um reforço maior quando foram para a televisão e estão aí hoje, até hoje ainda, divulgando um evangelho que não reflete a realidade do texto bíblico, que prega que cristãos não ficam doentes, que cristãos não passam por dificuldades, que a vida do cristão é só de prosperidade. Trazem um enredo que é fictício e que não está respaldado pelas Escrituras, mas que muitas pessoas da nossa comunidade, ao nosso redor, do nosso país, beberam. E creem, então, que doenças e problemas da vida como um todo, o desemprego, a seca, são coisas que não vão afetar aqueles que são cristãos, o que não é uma realidade. Então eu estou aqui comentando alguns exemplos de pessoas que não foram, por conta das suas crenças do estilo de vida, não estavam preparados para viver a realidade que nós estamos vivendo hoje. E 2020 trouxe uma realidade que mudou a vida de todo mundo no mundo inteiro. Uma doença nova, a Covid-19, a pandemia, que nos colocou em quarentena, nos obrigou a entrar em isolamento social, gerou uma crise financeira mundial de proporções ainda inimagináveis e fez com que milhares de pessoas adoecessem e milhares de pessoas viessem a falecer. Essa realidade que já dura quase aí 1 ano e meio e que estamos começando agora a ver uma luz no fim do túnel com o avanço da vacinação, essa é uma realidade para a qual nós não estávamos preparados. E essa é uma realidade para a qual pegou todo mundo de surpresa. Mas em especial para essas pessoas que não lidavam bem com a ideia do sofrimento que faz parte da vida. Então, o medo, a insegurança, as dúvidas, as mortes, a crise econômica, gerou nos lares crises de ansiedade, crises de relacionamento, divórcio, depressão, desequilíbrio emocional, cansaço, estresse. Tudo, gente, que são sentimentos humanos e que nós precisamos sentir. Não estou pregando aqui contra sentir ou ter emoções diante de momentos tão delicados quanto que nós estamos passando. Como o texto de Salomão diz, há tempo para todas as coisas. E não apenas coisas ruins. Na pandemia, eu conheço pessoas que
foram promovidas no trabalho, que trocaram de emprego, saíram de um emprego para um emprego melhor, que mudaram de casa ou de apartamento, que trocaram de carro para um carro melhor, promoveram a tão sonhada mudança para o interior. Teve gente que abandonou as grandes cidades, agora com home office já estão mudando para o interior. Tiveram pessoas que se casaram, e eu tive a oportunidade de celebrar alguns casamentos na pandemia, de jovens que, comprometidos com a sua relação, estão aí vivendo como casal. Outros iniciaram namoro, outros tiveram filhos nesse período. Tem aqueles que aproveitaram para reformar a casa, tem aqueles que aproveitaram para passar mais tempo, para adquirir novos hábitos mais caseiros, ler mais, adquirir novos hábitos, fazer cursos, aprender a cozinhar, adotar um animalzinho, que é o meu exemplo lá em casa. Nós estamos com um filhotinho de 7 meses, um cachorrinho. Muitos aproveitaram para repensar a vida, mas aqueles que se depararam com o desemprego, com a crise nos seus negócios, com o luto, com as infecções geradas pela Covid, com a perda de amigos e perda de entes queridos, com o medo e com a tristeza. E algumas pessoas, inclusive, se sentem culpadas pelo que estão passando. E essa noite a minha mensagem, essa reflexão é para você. Porque eu não sei qual é o momento que você está passando agora em que você está assistindo essa reflexão. Eu não sei se você está passando por um momento bom, se é por um momento ruim, ou se é um momento morno na vida. Mas uma coisa eu tenho certeza, assim como o texto de Salomão diz, vai passar. Porque há tempo para todas as coisas. Há tempo para nos divertirmos e há tempo para trabalharmos. Há tempo para trabalho, tempo para o descanso. Há tempo para o sorriso, tempo para a tristeza. Tempo de sorrir, tempo de chorar. Tempo de nascer e tempo de morrer. Todos nós, em diferentes graus, passaremos por situações boas e alegres e também passaremos por situações difíceis. O que eu quero compartilhar com você é que, apesar de dizer que vai passar, não importa qual é a situação que você esteja vivendo hoje, eu quero que você entenda que passar por isso é diferente, tem uma questão crucial em passar por momentos como esse. É passar por momentos como esse com a figura de Cristo. É diferente atravessar a pandemia, é diferente atravessar uma crise financeira, é diferente atravessar um cenário em que um ente querido está doente, seja pela Covid ou seja por qualquer outra enfermidade. É diferente quando estamos lidando com ansiedade, com medo e com insegurança, quando nós temos a figura de Cristo. Cristo é o elemento que vai nos diferenciar diante das tristezas. Eu não quero vir aqui vender para você a ideia de que você não vai ter problemas. Não quero vir aqui trazer para você a ideia de que você não vai enfrentar tempestades na sua vida. Pelo contrário, o texto bíblico, não só o texto de Salomão, mas toda a Escritura mostra quantos personagens bíblicos, homens de Deus, homens e mulheres de Deus, enfrentaram momentos difíceis na sua vida. O texto bíblico, o livro de Salmos, o Novo Testamento, as cartas paulinas, todas elas vão trazer conselhos, palavras de Jesus, vão mencionar que nós vamos passar por momentos difíceis, que nós vamos passar pelo vale da sombra e da morte, que nós vamos enfrentar problemas na nossa vida, nós vamos ficar doentes e tudo mais, e que o evangelho que estão pregando por aí, que diz que isso não é uma realidade na vida do cristão, ele é um evangelho falso. A realidade é que o sol nasce para todos e chove na terra e na plantação do cristão e do não cristão. E faz sol na terra do cristão e do não cristão. Se a seca atinge uma região, ela atinge as terras do cristão e do não cristão. Se entrarmos numa crise econômica do país ou mundial, afetará cristãos e não cristãos. Todos nós estamos suscetíveis às coisas que acontecem no mundo. Mas é diferente quando nós temos adiante de nós a figura de Cristo, que nos pega pelas mãos e anda conosco e vai nos ajudando a entender e vai nos ajudando nessa travessia difícil e vai nos ensinando, nos sustentando e nos transformando a cada passo. Então, eu não quero pregar um falso evangelho para você, mas quero dizer que nós temos a esperança e a bênção de ter a figura de Cristo e do Espírito Santo conosco nesses momentos difíceis pelo qual nós passamos. A verdade é que o conhecimento de Cristo, sem o conhecimento de Cristo, o que nós estamos vivendo é caos
e desespero. Mas em Jesus, apesar das circunstâncias que nós estamos vivendo, nós somos mais do que vencedores. Como assim mais do que vencedores? Estou passando por um problema, estou desempregado, minha empresa vai falir. Eu estou diante de você. Eu perdi há 3 meses a minha mãe também pela Covid. Eu também estou enfrentando a dificuldade desse período, dessa travessia. E essas questões trazem muito sofrimento, trazem angústia, trazem tristeza. No entanto, quando estamos em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Não por conta das circunstâncias que estamos vivendo, mas daquilo que está pelo porvir. Porque a Bíblia nos diz que Ele, este Jesus que está atravessando conosco esses momentos, enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. A Bíblia fala no livro de Apocalipse, no capítulo 21, verso 4, que Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem, as antigas coisas já passaram. O Evangelho, irmãos, ele é uma história de sofrimento. Cristo, Ele próprio, padeceu, foi humilhado, torturado e morto pelos nossos pecados. Ele próprio sofreu. E por causa deste Evangelho, temos um Deus que se compadece de nós. Cristo é o nosso exemplo de como viver em meio ao sofrimento e como ser alegres também. E graças a este Evangelho, o Evangelho de Cristo, o sofrimento deixará de existir. Essa é a mensagem que eu tenho para você nessa noite. Sei que agora, neste domingo à noite, está terminando o final de semana e amanhã uma nova semana vai se abrir e muito provavelmente todas as dificuldades e os problemas que você possa estar enfrentando vão estar lá para você lidar com eles. Eu não quero aqui minimizar o sofrimento. Não é essa a mensagem que eu quero compartilhar. A mensagem que eu quero compartilhar é uma mensagem de esperança. Eu, como seu irmão em Cristo, aqui na Igreja Evangélica da Vila Iara, eu quero estar com você, eu quero chorar com você, eu quero orar por você. Talvez você que esteja assistindo não seja um membro da nossa igreja, seja alguém que nos encontrou pelas redes sociais, seja alguém que conhece alguém que frequenta a IEV e que compartilhou este vídeo. Não importa onde você esteja, nós estamos aqui em Osasco, no estado de São Paulo, mas não importa em que lugar do Brasil ou de fora do Brasil você esteja. Eu quero trazer para você uma mensagem de esperança e não uma mensagem de tristeza, mas a esperança calcada no verdadeiro Evangelho em Cristo Jesus. Eu sofri e precisei do socorro e do ombro dos meus irmãos. E você, se você está em sofrimento, você também deve estar precisando de um apoio amigo. Nós como igreja, queremos ser esta família espiritual que apoia você. Mas estou dizendo para você que se você estiver distante, nós não pudermos ter um relacionamento, uma conversa próxima, como eu gostaria, para que pudéssemos oferecer o ombro e orar juntos, eu quero dizer para você que em Jesus tudo é passageiro. Tudo pelo qual nós estamos passando agora vai passar. Quero afirmar para você que cada segundo do que você está passando, cada aspecto da sua vida tem importância para Cristo. Ele quer estar com você. Não importa se você está enfrentando dificuldades com um chefe abusador, com uma pessoa difícil no trabalho, se é o seu casamento ou namoro que está passando por conflitos, se você está enfrentando uma enfermidade ou alguém que você ama está passando por uma enfermidade, se você está passando por dificuldades financeiras, se você está sem um emprego ou a sua empresa está passando por crise, não importa qual é o contexto em que você está. Cristo se importa com os mínimos detalhes. Ele se importa, inclusive, com a prova que você vai fazer e com a nota que você vai tirar. Pois nada é irrelevante para Cristo. Tudo na sua vida tem relevância e importância para Ele. Ele te ama e Ele se preocupa com cada aspecto da sua vida. Mas, ainda que você esteja passando por um momento difícil, recorra a Cristo. Conte a Ele e permita que Ele atravesse esse momento com você e Ele traga as respostas. Ele traga os milagres que serão necessários na sua vida. Ou Ele te acompanhe lado a lado na travessia de momentos difíceis. Mas nunca perca de vista uma coisa, que eu já disse que está em Apocalipse capítulo 21, verso 4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, porque as antigas coisas já passaram. O que nós passamos por aqui é temporário. Nós seguimos adiante para aquilo que nós alcançamos em Cristo Jesus.
a eternidade, a segunda volta de Cristo, quando o seu reino será estabelecido e quando toda lágrima será secada dos nossos olhos, onde nós viveremos com Ele. Tudo pelo qual nós estamos passando agora é temporário. Em Cristo, nós temos a certeza e a garantia de que o futuro nos reserva algo melhor. E se você está passando por algo difícil, saiba que ao final desta mensagem, eu estarei lá acompanhando o chat do YouTube. E se você quiser compartilhar causas de oração, saiba que eu estarei orando por você. Saiba que nós, como família espiritual, estamos aqui para apoiar você. E que fique essa mensagem para a sua semana. Não desista, porque em Cristo nós temos uma vitória mais do que garantida. Em Cristo somos mais que vencedores. Não importa a circunstância que você esteja vivendo agora. Em Cristo nós já somos vencedores porque Ele nos salvou e nos resgatou. E Ele nos prometeu que voltará e enxugará dos nossos olhos as lágrimas. E viveremos com Ele na eternidade, uma eternidade sem dor. Mas até que nós cheguemos lá, em Cristo nós temos recursos espirituais para atravessar todo momento difícil. E eu oro a Deus para que você seja abençoado onde você está. Para que você encontre pessoas do seu convívio com quem você possa se apoiar e caminhar. E se por acaso você está sozinho, se você não tem com quem conversar, escreva no chat. Nós vamos entrar em contato com você. Nós não queremos ser apenas um vídeo que você assiste no YouTube. Nós queremos ser a sua família espiritual. Porque assim como eu encontrei Cristo e Ele tem me ajudado na minha travessia, eu quero estar com você, nós como igreja, estar com você e ajudar você na sua travessia. Que Deus abençoe você. Que Deus nos abençoe e nos dê uma semana abençoada. Que o amor de Deus o Pai alcance o seu coração. Que a graça de Jesus Cristo, salvadora, possa alcançar a sua vida. E que as bênçãos e ensinamentos do Espírito Santo possam tocar o seu coração. É importante que nós andemos juntos. E é isso que eu proponho para você como igreja. Até que cheguemos à eternidade e à plenitude de Cristo na sua volta. Até lá. Deus nos abençoe. Boa semana. Tenha uma semana abençoada. Filhos de muitas nações, de gerações se unirão. Eu não me entrego ao medo. Eu a cabeça olho para o alto, com os olhos nesse amor. Deus me ama assim como estou. Coragem terei, eu sei, só nele eu esperarei.
adoração da sua criação, e as muralhas caem aos seus pés ao ouvir o som dos sussurros, a boa graça, o bom Deus, seu nome é Jesus. Seu reino aqui.